Amém? Redimindo, fazendo o trabalho dele. Que bênção estar na casa do Senhor. Meus irmãos, pensem comigo. Imagine que cada um de vocês está carregando realmente uma mochila nas suas costas. E dentro dessa mochila existem pedras. Muitas pedras. E cada pedra, na verdade, representa uma mágoa, um ressentimento, talvez uma dívida emocional de alguém que te feriu em algum momento da sua vida. Pode ser uma palavra dura, uma traição, uma ofensa até pequena, mas todas essas pedras estão lá pesando nas suas costas. E você caminha com essa mochila dia após dia, após dia, após dia. Você, de certa forma, acaba se acostumando. Inclusive, a forma que você anda é um pouco esquisito, porque seu corpo não está agindo da forma certa, porque você está carregando demais. Mas quanto mais você caminha com essa mochila, caminha mais pesada, parece que cada uma dessas pedras se torna. No início, você acha que você consegue lidar, que dá para seguir em frente, mas com o tempo, o peso começa a nos cansar, a te cansar, te desgastar, até que você se encontre em uma situação onde você está totalmente sobrecarregado. Imagina, essa mochila só tem uma forma, um jeito, uma maneira, inclusive de ser aberta. Uma maneira. E sem essa maneira, não vai abrir. Sabe que vai abrir essa mochila? Mateus nos ensina na oração do nosso Pai. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Vamos ler isso juntos. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdão. Nós estamos no meio de um mistério sobre o Pai Nosso. Perdão na chave que Deus nos deu para esvaziar essas mochilas que a gente acaba carregando. E cada vez que a gente perdoa alguém, é como se a gente tirasse uma pedra dentro dela e o caminho fica bem mais leve. Quem aqui hoje está precisando um caminho mais leve para você, para a sua vida? Eu estou precisando. Eu gosto de carregar algumas coisas, né? Até a gente acha que nós somos fortes. A verdade é só tem um que tem essa capacidade de esvaziar totalmente essa mochila. Mas mesmo assim, insistimos em às vezes carregar tudo nos nossos ombros. Que é diferente do que o Senhor nos falou quando Ele falou, pois meu jugo é suave, meu fardo é leve. A verdade é que todos nós precisamos de perdão. Mas é difícil entender esse poder. A gente precisa desse poder de conseguir perdoar, mas é difícil realmente entender esse poder até que nós compreendemos a nossa própria dívida. Simplificando, todos nós somos pecadores. Amém? Todos nós. Olha, não concorda comigo? É uma pergunta para você. Quem aqui não pecou esse fim de semana? Não tem medo, pode. Ok. Nossa, nós temos a igreja mesmo de pecadores mesmo. Todo mundo pecador. Quem aqui não pecou ainda hoje de manhã? Ok, alguns de vocês, bom. Pelo menos nós temos uma igreja que entende o Evangelho, né? Nós entendemos o Evangelho, que coisa gloriosa. Olha, veja bem. Pecado não é simplesmente adultério, assassinato, roubo. Pecado também não fofocar. Pecado também não falar alguma coisa que você não deveria ter falado. Pecado também tem pecados de omissão. Todos nós somos pecadores. Nós precisamos da graça e misericórdia de Deus. Então, a gente está no meio dessa série Pai Nosso. Já bem no meio dessa série. Essa oração, a oração que o próprio Jesus nos ensinou a orar. Então, no Mateus 6, vamos ficar de pé, vamos ler juntos essa oração. Vocês oram assim. Pai Nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha teu reino, seja feita tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje nosso pão de cada dia,
Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. Podemos sentar. Não, vamos imaginar que você tem cometido um crime. E esse crime foi meio brabo, não foi uma coisa leve, não. E a pessoa contra quem você cometeu esse crime vem até você dizendo que você deve ele $20,000. E realmente você deve. E agora imagine que você cometeu o mesmo crime contra outra pessoa e essa pessoa fala que você deve ele, na verdade, 20 bilhões de dólares pelo crime que você cometeu. Ambos crimes são os mesmos, mas as dívidas são bem diferentes. Qual dívida você seria capaz de pagar? Alguém de vocês? Nenhum dos dois. Eu nem tenho $200. Quase não tenho 20. Só porque minha sogra me emprestou alguma coisa assim. Olha, eu entendo, mas a gente está falando de analogia aqui, tá bom? Então, eu acho que com o tempo, com a energia, vamos supor que você ficaria na cadeia por muitos anos se você não pagasse esses $20,000. Quase todos aqui, a gente arrumaria eventualmente uma forma para não ficar na cadeia para o resto das nossas vidas. Amém? Mas se fosse 20 bilhões, seria complicado. Todos nós na cadeia. Esperando nem sei o quê. A gente ficaria desesperada naquela situação. Amigos, essa é mais ou menos a nossa situação com Deus. Temos uma dívida moralmente impagável com Deus. É impagável. A nossa dívida com Ele é representada por esses 20 bilhões de dólares. É algo que a gente nunca seria capaz de pagar. A verdade é que nós somos realmente espiritualmente falidos até que nós tenhamos Cristo em nossas vidas. Mais uma vez, Mateus 6, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, para entender um pouco mais sobre esse conceito de perdão, devemos primeiro entender realmente que nossa dívida moral para com Deus é enorme. Temos uma dívida impagável por causa do pecado. E aqui é coisa interessante. Ele mesmo não importa se nós sentimos culpados ou não. Nós somos culpados. Nós somos culpados. A Bíblia diz, se você dizer que não tem pecado, você se engana. Isso inclui pensamentos da sua mente, suas atitudes, suas ações. Todos nós estamos abaixo do padrão de Deus. Para de pensar que você é especial nisso. Você não é especial. Você, como qualquer um, você também é pecador. Você também precisa da graça de Deus. Todos nós. Até às vezes nós lutamos contra Deus no processo de entender isso. Dizendo que nosso pecado não é tão ruim. Eu tenho conselho para você. Para de lutar. Começa a aceitar essa realidade. Começa a se render. Entregar a sua vida. Porque Deus nos deu uma solução. E eu tenho boas notícias para cada um de nós. Talvez você já ouviu essa boa notícia. Talvez não. Mas nós temos alguém que cuidou das nossas dívidas. Nós temos alguém que cuidou de toda essa situação. Nós temos alguém que absolvou todo o nosso pecado, passado, presente e futuro. E o nome dele é Jesus Cristo. Amém? Então a gente está no mesmo barco. Nós precisamos entregar as nossas vidas a Jesus. Jesus nos dá uma solução. Boa notícia, Romanos 3, nós pecadores somos justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Jesus. Esse ato de justificação, é a terminologia teológica, aconteceu na cruz. A cruz é o lugar onde justiça e misericórdia se encontram. A cruz é o lugar, como alguns teólogos falam, onde a justiça e misericórdia beijam. Na cruz, todos os nossos pecados, passado, presente e no futuro, foram perdoados pelo sacrifício do nosso Senhor Salvador. Seu sangue expiou os nossos pecados.
Eu nunca vou cansar de pregar as verdades do Evangelho. Mesmo que você tenha ouvido 1000 vezes, você precisa pregar isso para você mesmo todos os dias. Porque é mensagem de primeira importância. Amém? O sangue derramado foi suficiente para que a gente pudesse, para que a gente nunca, melhor dizer o seguinte, o sangue dele é suficiente. E agora nós experimentamos a sua graça. Apesar dos crimes que cometamos, não temos mais uma dívida para pagar por conta própria, porque nós temos alguém que resolveu a situação. Jesus. Jesus é nosso mediador. Perdoa, mas não a Maria. Perdoa, pois não é uma outra pessoa. Não é um santo. Não é alguém de uma outra religião. Existe um mediador entre nós e Deus. Em nome dele é Jesus. Amém? Com todo respeito de outras pessoas, outras crenças, todo mundo vai um dia baixar, se curvar diante de Jesus. Ele é nosso mediador e Ele é a nossa esperança. Amém? Então imagina, no final de um mês difícil financeiramente, quando você não tem dinheiro suficiente para pagar o seu aluguel. Quem já experimentou isso? Amém? Somos igreja imigrante, isso acontece, né? Alguns de vocês, todo mês, not funny. Eu acho, às vezes, a gente tem que lutar um pouco com essa dificuldade, né? A gente, tudo bem, não tem problema. Mas vamos supor que você tem que chamar dono desse apartamento, porque você precisa de uma extensão. Nem vou pedir para você levantar sua mão. E você liga para ele, e ele fala, não se preocupe, a conta já foi paga. Na verdade, alguém decidiu pagar aluguel para você para sempre. O seu aluguel está pago. Amém? Quem recebe? Recebe. Eu estou recebendo também. Todos nós recebemos. Só que isso tirando do contexto. Isso não é o contexto que é falado de seu aluguel física, né? Do departamento físico. Obviamente, né? Mas, é o que eu digo. Será, pastor? Quem sabe? Talvez alguém vai fazer isso para você. Deus te abençoe, amém? Muito bom. Mas, se alguém, na teoria, fez isso, todos os custos associados para morar estão pagos. Já pensou que graça seria essa? E essa linha da oração do Pai Nosso destaca que precisamos nos lembrar isso diariamente e perdoa-nos as nossas dívidas. Na verdade, para aqueles de nós que já conhecemos Cristo, já experimentamos esse perdão. O aluguel já foi pago. A gente já sabe, porque agora nós estamos morando na casa do nosso Pai. E Ele cuida de tudo. Todas as nossas dívidas morais, Ele cuida. Mas mesmo assim, nessa oração, Deus nos encoraja a lembrar disso, se lembrar que Ele cuida, Ele paga as nossas dívidas diariamente, como nós precisamos da graça e misericórdia de Deus. Amém? Anos atrás, quando eu morava no Rio, a gente estava vivendo num apartamento que compramos, né? E o edifício tinha 5 moradores lá. Foi um dos baixos lá na Jardim Oceânico, lá na Barra. E quando a gente comprou, o dono do apartamento falou para nós, olha, nós temos, quase tudo está reparado, todos os repairs estão prontos. Só tem algumas coisinhas para finalizar aqui no prédio. Então a gente comprou o apartamento. Depois de entrar, cota extra. Cota adicional. O que significa, para aqueles de vocês que não entendem, até mim, não brincando. Mas tem que pagar o condomínio e mais. Então, condomínio, vamos supor, R$600. É mais 600, mais 600, mais 1.000, mais 2.000, aquela coisa. Foi 3 vezes mais do que o condomínio normal. Cota extra. A prova que Satanás existe. Porque foi muito dinheiro. Acabamos de ter nossas filhas. Eu vou pagar fralda ou essa cota extra? Nossa, foi complicado demais. E o dono nos enganou de certa forma. Ao longo de 2 anos e meio, a gente pagou essa cota extra. Escandaloso, muito dinheiro. E todo mês você estava pensando, onde esse dinheiro pode ir? Além desse propósito aqui, foi nos matando. Enfim,
Era difícil pagar cada mês. Nós realmente entramos num bad deal. Um negócio relativamente ruim. Foi nada que foi prometido. Nada. Sabe, pecado é mais ou menos assim. Você enche feliz. A gente está feliz sobre o apartamento. E acaba tirando mais, tirando mais, tirando mais, tirando mais. Pecado faz isso. Ela é quase seduz você. Você entra numa situação e tira. E você acha que está tudo resolvido. Mas, na verdade, é sempre mais uma coisa para pagar. Nunca vai terminar. Meus amigos, com Jesus as coisas não funcionam assim, graças a Deus. Porque quando Jesus entra em nossas vidas, Ele cuida das nossas dívidas. Ele cuida de todas as nossas dívidas. Todos. Ele cuida do seu aluguel, seu luz, a eletricidade, seu condomínio, até mesmo essa conta extra. Toda dívida pago para sempre. Mas alguns de nós achamos que nós pecamos feio demais. Essas contas extras, né? A gente aceita que Deus, vamos dizer, que Jesus cuida de certos pecados, mas outros pecados são bravos demais, são difíceis demais, são demais. Então Ele não pode cuidar disso. Meus amigos, Jesus, Ele cuida de todos os seus pecados. Quando Jesus foi para a cruz, Ele não falou, eu espero que isso funcione. Ele falou, está consumado. Uma vez e para sempre. Então, seja R$20 ou $20 bilhões, Jesus cuida. Jesus cuida da conta extra. Jesus cuida do pecado extra. Jesus cuida de tudo isso por causa do seu sangue. Seu sangue é suficiente. Ah, mas Pastor Jay, isso pode criar uma graça barata, pode criar uma situação onde eu não estou valorizando. Eu entendo, isso pode acontecer. Que triste, né? Quem perde é você. Mas isso não vai mudar a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho, que graça é livre, misericórdia é estendida, e por causa do sangue dele, nós temos o único caminho para o céu. E nós podemos experimentar a comunhão com Jesus e todos os nossos pecados, todas as nossas dívidas, cuidados. Amém? Glória a Deus. Quem aqui está feliz? Isso é verdade. Então, você deve ter uma resposta, né? Quando Jesus cuida de tudo, a resposta para aquela pessoa que cuida de tudo é a resposta de honra, uma resposta de adoração, uma resposta de amor. A gente não olha em Jesus da mesma forma, porque Ele é nosso Salvador. Nós temos um amor natural por Ele. Tudo que a gente faz aqui na igreja não é para a gente aparecer, ou ser legais, ou ser o cara, ou a mulher. Mais importante, fazemos tudo aqui por amor por Ele, porque a gente quer lembrar todos os dias que Ele nos salvou. Amém? Esse é o nosso motivo de servir. Não existe melhor notícia do que nós fomos perdoados dos nossos pecados. Sabe, eu não tenho melhor memória. Alguns de vocês já sabem disso. Muito homem não tem, inclusive. Às vezes nós somos seletivos, inclusive. Seletivos. Mas a boa parte de não ter uma boa memória é, às vezes, quando alguém faz alguma coisa ruim comigo, depois de um tempo eu esqueço. Eu tendo a esquecer. Isso, de certa forma, é bom. Talvez você seja como eu, talvez não. Talvez você é uma pessoa que lembra de tudo. Quem aqui lembra de tudo? Amém? Tem momentos que eu sou muito bom lembrar de tudo. Mas quando se trata do nosso pecado, não é bom ter memória totalmente ruim. Porque você precisa lembrar que Jesus já perdoou os seus pecados. Jesus perdoa o pecado. Amigo, deixa eu te falar dessa forma. Jesus, você não está perdido demais para encontrar Deus. Você não está sujo demais para Deus te limpar. Você não está quebrado demais para Deus, de certa forma, te consertar. Você não está ferido demais para Deus te curar. Você não está longe demais para que Deus pudesse te alcançar. Você não é culpado demais para Deus te perdoar. E você não é pecador demais que Deus pudesse te salvar. Deus salva.
Deus salva. Deus cuida dos seus dívidas, dos seus pecados. Nós precisamos lembrar isso todos os dias. Amém? Perdão é a chave de tudo. Essa é a primeira parte dessa oração do Pai Nosso. Essa primeira frase, essa frase sobre perdão. Amém, amém. Temos a segunda parte. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, a gente primeiro fala sobre perdão que Deus providencia. Vamos tratar a segunda parte desse versículo que fala sobre essa ideia que tem a ver com outras pessoas, né? Porque não é fácil perdoar os outros. Nós precisamos entender a estrutura dessa frase. Porque essa frase é estruturada em torno do reino de Deus. E essa oração, de certa forma, é uma aspiração. O que eu quero dizer com isso? Eu não acredito que quando o Senhor está falando isso, que Ele está dizendo que Ele não vai perdoar seus pecados se você não tem perdoado todo mundo perfeitamente até o momento que você morre. Porque até, pensando no Evangelho, há perdão da parte de Jesus, mesmo por nossa falta de perdão. Entende? Ok? Mas há um sentido aspiracional essa petição, em que Deus está dizendo, você deve perdoar os outros da mesma forma que eu te perdoei. Esse princípio aqui, a Bíblia apoia isso. Mateus 6, porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoará a vós. Mas se não, basicamente não. Marcos 11, e sempre que estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que seu Pai que está nos céus também vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não, também Ele não vai. Então pense desta maneira, o perdão é nossa maior necessidade, porque o pecado imperdoável tem enormes implicações. Tanto em nossas vidas, também nas vidas dos outros. Inclusive implicações eternas, para a eternidade. Aqui nós temos uma visa que grande pecado é realmente um grande pecado a nossa falta de perdão. A pessoa que não tem a capacidade de perdoar os outros se demonstra de, na verdade, não ser crente. Então, a característica de alguém que anda com Jesus é que ele vai perdoando os outros. Isso que a Bíblia diz. A própria palavra perdoar significa liberar. Precisamos liberar os outros e nós mesmos, seguindo o exemplo de Jesus. Inclusive, no grego, a palavra perdoar, nessa passagem, é como se livrando de um empréstimo que você nunca poderia pagar, com 20 bilhões de dólares. Eu entendo que muitas vezes nós temos dificuldade em perdoar os outros, porque nós temos um problema em receber o perdão. Ou temos um problema em perdoar a nós mesmos. A verdade é, essa é a verdade, se você acredita em qualquer forma ou meio que você está ganhando o perdão de Deus, você vai fazer com os outros. Você vai fazer os outros ganhar o seu perdão. Você vai se lembrar que as pessoas, o que eles fizeram contra você, anos e anos, você vai ficar preso nessa falta de perdão. Não muito diferente do que aquela pessoa que carrega aquela mochila com muitas pedras por dias e dias e anos e anos. A sua raiva inicial se transformou em amargura e agora quem está vivendo com as consequências negativas é você. Quem perde é você por sua falta de perdão. Talvez você ache, bem, eu os perdoei, mas cuidado com mas. Be careful with but. Well, cuidado com mas. Porque com mas não há perdão real. Se há um mas, pode ser que você realmente não perdoou aquela pessoa, mas ela não merece o meu perdão. Mas que está problema, você também não merece o perdão de Deus. Amigo, sendo que Jesus nos perdoou livremente, podemos perdoar os outros livremente. Que a realidade é a seguinte, Deus sabe seus pecados, meus pecados, sabemos em Deus, Ele é onisciente, Ele simplesmente escolhe, essa choice, não lembrar mais dos nossos pecados. Ele escolhe também nos perdoar.
aí ainda fica melhor. Ele escolhe não acreditar a sua justiça diante de Deus. Não leva-los mais em conta. Às vezes, a melhor maneira que o inimigo acaba nos paralisando é trazer de volta pecados do passado. Pecados que já foram perdoados, que já foram confessados. Não permite que o inimigo faça isso com você. Não permita. Seu perdão está na palavra de Deus, na cruz de Cristo. Amém? Quem aqui precisava ouvir essa mensagem hoje? Eu precisava. Mateus 18, Pedro fez uma pergunta. Senhor, quantas vezes? Se meu irmão peca contra mim, quantas vezes devo basicamente perdoar ele? Até 7 vezes. O que o Senhor respondeu? Não. 70 versus 7. 70 vezes 7. E entenda, essa é literalmente 490. Aqueles de vocês devem entender que não significa que chegamos a 491 e agora a gente não precisa perdoar. Não é isso. Na verdade, 70 vezes 7 é usado em Israel para se vingar contra uma pessoa. Refere-se a alguém que experimentou muita vingança, alguém que ultrapassou todos os limites na ira contra outro. Mas aqui está a coisa incrível se você pensar. Jesus está transformando essa expressão completamente de sua cabeça. Ele usa a mesma expressão, 70 vezes 7. E ele está dizendo, da mesma forma que você queria vingança, debaixo de mim, e na nova aliança, você deve conceder o perdão. Eu sou seu exemplo. Perdoe, 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 quantas vezes for preciso, incansavelmente. Sabe alguma coisa? Eu acredito que, inclusive, a amargura, que é bem conectada com a falta de perdão, a razão número um, que acaba aprisionando crentes. Em Hebreus 12, nos lemos, para que nenhuma raiz de amargura brote, causando problemas, e por ela muitos se contaminam. Como nós somos contaminados? Não perdoando os outros da maneira que Jesus nos perdoou. Fazendo outros terem que merecer a nossa perdão. E por causa da nossa tendência de não perdoar, eu creio que Jesus coloca isso na oração do Senhor para que a gente diariamente nos lembre a importância de perdoar os outros como Deus nos perdoou. Porque nós precisamos pedir perdão. Melhor dizer, nós precisamos experimentar esse perdão e comunicar aos outros esse perdão todos os dias. Todos os dias nós precisamos ser lembrados, voltando ao início, que nós temos um dívida enorme para ser cuidado, que Jesus já cuidou. Todos os dias nós precisamos ser lembrados que nosso Pai Celestial nos perdoou dessa dívida. Portanto, nós temos essa graça agora de perdoar os outros. Precisamos receber essa graça todos os dias para que a gente pudesse estender essas graças para os outros todos os dias. Finalizando aqui, pense sobre aquela pessoa na sua vida que pecou contra você. Você verdadeiramente perdoou essa pessoa a maneira que Jesus te perdoou? Você perdoou de uma forma livre? Voltando à ilustração da mochila. Quantas pedras você ainda está carregando? Quem é aquela pessoa que você precisa perdoar para que a sua mochila se torne cada vez mais leve? Amigo, começa a abrir essa mochila pela graça de Deus e joga todas essas pedras, todas essas rochas fora. Você não precisa desse peso nessa jornada. A vida é difícil o suficiente. Você não precisa disso. Você não precisa. E Deus está falando com alguns de vocês hoje. Ele já fez tudo para demonstrar para você quanto Ele te ama. Você deve demonstrar para os outros também o seu amor por Ele, através de perdoando os outros. Vamos seguir o exemplo dele, amém? Vamos ficar de pé. Quero orar por vocês hoje. Vamos continuar louvando Deus hoje, amém? Hoje, com a minha mensagem, é bem simples.
a simplicidade do Evangelho. Resumindo, Deus nos perdoou de uma forma milagrosa. Ele vai nos dar o poder para perdoar os outros de uma forma milagrosa também. Mas, pastor, você não sabe o que aconteceu comigo. É verdade, eu não sei. Mas, como sempre fala, Ele sabe. E Ele vai ajudar você a superar essa área da sua vida. Até a pessoa mais madura aqui, até a pessoa mais crente aqui, tem alguém que você precisa perdoar. Até a pessoa menos experiente com Deus, já somente está conhecendo Deus pela primeira vez, talvez. Também, Deus colocou alguém na sua vida que você precisa perdoar. Talvez um parente, talvez irmão, irmã, talvez alguém na igreja, talvez alguém, um amigo ou amiga, talvez alguém que feriu você anos atrás, você ainda está carregando isso. Seja livre hoje. Seja livre. E para nós, talvez você pense, não tem ninguém. Amém. Talvez o momento é simplesmente para louvar a Deus, porque Ele também pagou as suas dívidas. Para lembrar a primeira parte dessa mensagem, Ele cuidou de tudo, essa 20 bilhões, e ainda mais, essa conta extra. Deus é bom. Deus é bom. Vamos orar? Deus, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Senhor, pois entendemos que Tu cuida de todas as nossas vidas, Senhor. Obrigado por pagar as nossas dívidas. Obrigado por Tua bondade para conosco. E pedimos, Deus, cada um de nós, para a força de perdoar o outro, para a força de perdoar aquela pessoa que precisa de perdão. Nos dá essa força, Senhor. Nos dá a força de entender a plenitude do Evangelho, que nos ajuda a entender que Tu estendeu tanto justiça, misericórdia e graça em nossas vidas. Nós precisamos estender isso para os outros, Senhor. Nos ajuda a ser canais de bênção para outras pessoas. Obrigado, Senhor, por Seu perdão. Obrigado, Jesus, por Seu ato na cruz para cada um de nós. Para sempre a gente vai lembrar disso. A gente nunca vai se esquecer. Obrigado por Tua graça. Obrigado por Seu sacrifício. Obrigado, Jesus, por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém.